Uma mulher virgem aceita se casar com um milionário para salvar a família da falência. O milionário, conhecido pela frieza, escondia um passado que ninguém imaginava. E o que começou como uma fachada virou a história de um amor que nem os contratos puderam impedir. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Luísa Cardoso encarou o imponente arranha-céu de aço e vidro que dominava o horizonte de São Paulo. Seu reflexo nas portas polidas revelava uma mulher que mal reconhecia, alguém desesperada o suficiente para considerar um acordo que ia contra tudo em que acreditava. Respirando fundo, ajustou o blazer sob medida e entrou no elevador que a levaria ao escritório na cobertura de Ricardo Almeida, CEO da Almeida Empreendimentos, e possivelmente a última esperança de sua família. Você deve ser a senhorita Cardoso. Uma secretária elegante a cumprimentou quando as portas do elevador se abriram. Sr. Almeida está esperando por você. Siga-me. O escritório de canto era minimalista ao extremo. Todas as linhas limpas, cores monocromáticas e iluminação estratégica que destacava vários prêmios de arquitetura nas paredes. Atrás, de uma mesa expansiva estava o próprio Ricardo Almeida, um homem cuja reputação por perspicácia empresarial implacável era tão conhecida quanto sua aversão a vínculos pessoais. Senhorita Cardoso, ele disse sem levantar os olhos dos documentos. Por favor, sente-se. Aos 35 anos, Ricardo Almeida havia transformado seu império arquitetônico de origens modestas em uma potência global. Seu terno perfeitamente ajustado não conseguia esconder a tensão em seus ombros, ou o vinco permanente entre suas sobrancelhas. Quando finalmente levantou o olhar, seus olhos cinza-aço a avaliaram com distanciamento clínico. Não vamos perder tempo, ele disse, deslizando uma pasta pela mesa. Estes são os termos do nosso acordo. Fui informado que você entende o básico. As mãos de Luísa tremeram levemente ao abrir a pasta. Entendo, ela respondeu, mantendo tanta dignidade quanto possível. Um contrato de casamento para benefício mútuo. 3 meses atrás, o mundo de Luísa era perfeito. Aos 28 anos, ela havia se estabelecido como uma das designers de interiores mais promissoras de São Paulo, trabalhando ao lado de seu pai na empresa familiar, Cardoso Design, que operava há 3 gerações. Sua clientela incluía a elite da cidade, com projetos que iam desde renovações históricas até espaços de luxo modernos. Seu portfólio estava crescendo, e ela estava desenvolvendo sua própria linha exclusiva de móveis sustentáveis. Então veio o colapso financeiro. A falência de um cliente importante desencadeou um efeito dominó, revelando investimentos precários que seu pai havia feito. De repente, a Cardoso Design enfrentava insolvência, com dezenas de funcionários e suas famílias em risco. A saúde de seu pai deteriorou-se sob o estresse, deixando Luísa para enfrentar os credores e ameaças legais sozinha. A situação da sua família é infeliz, comentou Ricardo, interrompendo seus pensamentos, mas apresenta uma solução para o meu problema também. O problema de Ricardo havia sido explicado a ela por um conhecido mútuo que sugeriu este acordo. A Almeida Empreendimentos estava se expandindo globalmente, mas investidores e parceiros internacionais importantes estavam cada vez mais preocupados com a reputação pessoal de Ricardo. Seu comportamento frio e completa falta de laços familiares fazia com que muitos parceiros de negócios tradicionais, particularmente na Ásia e no Oriente Médio, hesitassem em se comprometer com contratos de longo prazo. Um casamento estável projetaria confiabilidade e continuidade, qualidades que sua empresa precisava desesperadamente para a próxima expansão. Os termos são diretos, continuou Ricardo. Nos casamos, você se muda para minha residência e apresentamos uma frente unida em todas as funções sociais e de negócios necessárias. As dívidas da sua família serão liquidadas e a Cardoso Design receberá financiamento emergencial, seguido por contratos legítimos com subsidiárias da Almeida Empreendimentos. Luísa folheou as páginas, cada uma mais detalhada que a anterior. E a duração? 3 anos, depois dos quais nos divorciaremos amigavelmente,
citando diferenças irreconciliáveis. Você receberá um acordo suficiente para garantir que o negócio da sua família permaneça estável. Seus olhos percorreram as cláusulas pessoais: quartos separados, nenhum relacionamento físico, presença obrigatória em eventos específicos, aparições públicas coordenadas e, mais significativamente, confidencialidade absoluta sobre a natureza do acordo. As penalidades por quebra de contrato são severas, ela observou, sua voz mal firme. A expressão de Ricardo permaneceu impassível. Esta é uma transação comercial, senhorita Cardoso. Trato todos os meus contratos com igual seriedade. E se as emoções se tornarem envolvidas? A pergunta escapou antes que pudesse se conter. Um lampejo de algo, talvez divertimento, talvez advertência, cruzou seu rosto. Elas não vão. Nunca tive problemas em manter limites profissionais e confio que você seja igualmente capaz. Luísa fechou a pasta. O peso do legado de sua família pressionava seus ombros, a saúde de seu pai, o sustento de seus funcionários, 3 gerações de trabalho, tudo por um fio. Quando precisaríamos, ela hesitou. O casamento seria na próxima semana, pequeno, privado, mas com testemunhas suficientes para torná-lo convincente. Minha equipe de RP cuidará da narrativa, um romance relâmpago mantido privado até agora. Uma semana. Uma semana para dizer adeus à sua vida como a conhecia. Você tem perguntas? Ricardo perguntou, verificando seu relógio. Centenas, Luísa pensou. Mas em vez disso, fez apenas uma. Por que eu? Certamente existem mulheres com conexões mais vantajosas ou posição social. Pela primeira vez, a expressão de Ricardo suavizou-se marginalmente. Você vem de uma família respeitada com um negócio de longa data. Não tem envolvimentos românticos que possam complicar as coisas. Seu histórico em design complementa meu trabalho arquitetônico, tornando nossa conexão plausível. E, mais importante, você tem algo genuinamente em jogo, o que significa que estará comprometida em fazer isso funcionar. A avaliação clínica doeu, mas Luísa não podia contestar sua lógica. Ela era a candidata perfeita para suas necessidades. Vou precisar de 24 horas para considerar, ela disse, levantando-se. Ricardo assentiu uma vez. Claro, mas a oferta expira depois disso. Tenho reuniões do conselho em Tóquio no próximo mês e preciso apresentar a imagem certa antes disso. De volta no elevador, a compostura de Luísa finalmente rachou. Lágrimas ameaçaram enquanto ela se apoiava na parede espelhada. Que escolha ela realmente tinha? O médico de seu pai havia advertido que outro episódio, induzido por estresse, poderia ser devastador. Os funcionários que haviam sido como família estendida estavam contando com ela. A oficina histórica dos Cardoso, cheia de 3 gerações de designs e sonhos, seria liquidada sem intervenção imediata. Naquela noite, Luísa sentou-se no escritório de sua casa de infância, cercada por esboços de design e fotografias de família. Seu pai, Tomás, estava dormindo no andar de cima, finalmente descansando após semanas de insônia e ansiedade. O que você faria, pai? Ela sussurrou para uma fotografia de seus pais no dia do casamento. Sua mãe havia falecido quando Luísa tinha 16 anos, mas sua influência permanecia em cada canto de sua casa. Seu smartphone vibrou com uma mensagem de sua melhor amiga Carolina. Como foi a reunião? Me liga! Luísa não conseguiu se forçar a ligar. Como poderia explicar que estava considerando um contrato de casamento com um homem que via relacionamentos humanos como transações comerciais? Em vez disso, abriu seu laptop e pesquisou Ricardo Almeida mais detalhadamente. Sua história de sucesso era impressionante. Órfão aos 12 anos, bolsa de estudos para a USP, trabalhou durante a faculdade em canteiros de obras, iniciou a Almeida Empreendimentos aos 22 anos, com um único projeto inovador de habitação sustentável. Agora sua empresa administrava bilhões em desenvolvimento em 5 continentes. Os detalhes pessoais eram escassos. Nenhum relacionamento sério reportado na imprensa. Pais falecidos, sem irmãos. Fotos ocasionais em galas beneficentes, sempre sozinho ou com associados comerciais.
Um detalhe peculiar chamou sua atenção. Apesar de sua riqueza massiva, ele regularmente visitava o mesmo pequeno restaurante no bairro da Mulca todo domingo de manhã. Ao amanhecer, após uma noite sem dormir, Luísa tomou sua decisão. Ela ligou para o número que Ricardo havia fornecido. Aceito seus termos, ela disse quando ele atendeu, sua voz mais clara e forte do que esperava. Mas tenho 3 condições próprias. Houve uma pausa então. Estou ouvindo. Primeiro, meu pai não pode saber que este casamento é arranjado. Sua saúde é frágil e acreditar que isso é real ajudará em sua recuperação. Razoável. Ricardo respondeu após um momento. E suas outras condições? Segundo, mantenho controle criativo sobre quaisquer projetos de design que eu realize para a Almeida Empreendimentos. Meu trabalho não será comprometido. Concordo. Desde que os designs atendam aos padrões da empresa. Luísa respirou fundo. Finalmente, quando isso terminar, e vai terminar, você fornecerá referências e recomendações para a Cardoso Design com base na qualidade real do nosso trabalho, não em nosso acordo pessoal. O silêncio durou mais tempo desta vez. Esses termos são aceitáveis, Ricardo finalmente disse. Meu advogado os adicionará ao contrato. Esteja no cartório da Lapa, sexta-feira ao meio-dia. Traga uma testemunha em quem confie completamente. A linha ficou muda e Luísa permaneceu imóvel, telefone ainda pressionado em sua orelha. Em 72 horas, ela se tornaria a senhora Ricardo Almeida. Uma esposa apenas no nome, vinculada por cláusulas e subcláusulas em vez de amor e compromisso. O que ela não podia saber então era quão rapidamente esses limites cuidadosamente elaborados começariam a se confundir, ou que o homem com quem estava concordando em se casar estava abrigando segredos que logo ameaçariam tudo o que estavam construindo. A reação de Carolina foi previsivelmente explosiva quando Luísa finalmente explicou a situação. Você está fazendo o quê? Lu, isso é insano, deve haver outra maneira. Explorei todas as outras opções, Luísa disse calmamente, observando sua amiga andar pelo apartamento. Isso salva minha família, nossos funcionários, tudo que meus pais construíram. Vendendo-se para o solteiro mais frio de São Paulo, ele é chamado de o arquiteto do isolamento nos círculos empresariais. Pelo amor de Deus. É apenas temporário, Luísa insistiu. 3 anos. Carolina parou de andar para olhar fixamente para sua amiga. 3 anos da sua vida, Lu. 3 anos que você nunca poderá recuperar. O que Carolina não disse, o que Luísa não podia suportar ouvir em voz alta, era que ambas sabiam o quanto Luísa valorizava a autenticidade e conexão emocional. Este contrato violava tudo o que ela acreditava sobre relacionamentos. Você ficará ao meu lado na sexta-feira? Luísa perguntou suavemente. Preciso de alguém que saiba a verdade. Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas. Claro que sim, mas ainda acho que você está cometendo um erro terrível. À medida que a sexta-feira se aproximava, Luísa empacotou seus pertences essenciais. Ricardo a havia informado que ela se mudaria para sua mansão no Jardim Europa imediatamente após a cerimônia. Seu pai, fraco mas melhorando depois de ser informado sobre seu romance relâmpago, ajudou-a a selecionar heranças de família para levar para sua nova casa. Sempre esperei vê-la se casar por amor, como sua mãe e eu fizemos, disse Tomás. Cardoso, segurando uma moldura de prata que havia sido um presente de casamento para seus próprios pais. Mas vê-la tão decisiva, assumindo o controle de seu futuro, me lembra dela. Culpa retorceu-se no estômago de Luísa, mas ela forçou um sorriso. Estou fazendo o que precisa ser feito, ela disse, o que não era inteiramente uma mentira. O que ela não contou foi como suas mãos tremiam quando assinou o contrato final, ou como chorou até adormecer todas as noites desde que aceitou a proposta de Ricardo. Algumas verdades eram melhores deixadas não ditas. A cerimônia foi breve e clínica, um reflexo perfeito do relacionamento que formalizava. O ambiente estéril do cartório, com sua iluminação fluorescente e bancos de madeira duros, serviu como pano de fundo apropriado para a transação comercial disfarçada de casamento. Luísa usava um vestido simples de cor creme,
enquanto Ricardo apareceu em um de seus típicos ternos cinza-carvão. Carolina ficou como testemunha ao lado do advogado de Ricardo, Marcus Whitman, um homem cujo franzir de testa perpétuo sugeria que havia provado algo desagradável. Nenhum anel foi trocado, um detalhe em que Ricardo havia insistido, embora ele tenha produzido uma aliança de platina para Luísa, pouco antes de entrarem no gabinete do juiz. Para aparências, ele explicou, deslizando-a pelo banco entre eles. O anel era bonito, mas impessoal, claramente selecionado por um assistente em vez do próprio homem. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Ricardo hesitou por uma fração de segundo antes de colocar o beijo mais leve possível na bochecha de Luísa. Ela sentiu um fugaz aroma de sua colônia, sândalo e algo mais escuro, mais complexo. Parabéns, disse o juiz sem entusiasmo, claramente tendo testemunhado muitas uniões sem amor para ser enganado pela deles. Lá fora, Carolina abraçou Luísa ferozmente. Me ligue a qualquer hora, ela sussurrou. Dia ou noite é sério. Ricardo observou a troca com curiosidade distante, como se observasse um ritual cultural sobre o qual havia lido, mas nunca experimentado. Quando as mulheres se separaram, ele verificou seu relógio. O carro está esperando, ele disse gesticulando em direção a um elegante Bentley preto parado na calçada. Tenho uma teleconferência às 2. Marcos entregou a Luísa um cartão de visita. Se tiver alguma dúvida sobre os termos do acordo, por favor, entre em contato diretamente comigo, em vez de incomodar o senhor Almeida. Seu tom deixou claro que tais perguntas seriam mal vistas. A viagem para a mansão de Ricardo no Jardim Europa passou em silêncio. Luísa observou as ruas familiares de São Paulo passarem, sentindo-se cada vez mais como se estivesse deixando sua vida real para trás. Ricardo passou toda a viagem respondendo e-mails em seu telefone, o rápido clique de seu teclado, o único som entre eles. A mansão era exatamente o que ela esperava. Arquitetonicamente impressionante, meticulosamente projetada e totalmente desprovida de calor. Tetos altos, acabamentos originais preservados e pisos de madeira restaurados falavam da importância histórica do edifício, enquanto os móveis refletiam a estética minimalista de Ricardo. Tudo estava em tons de branco, cinza e preto, com ocasionais acentos cromados. O efeito era mais galeria do que lar. Seus pertences chegaram esta manhã, disse Ricardo, finalmente guardando seu telefone enquanto entravam. Senhora Oliveira organizou tudo. Ela gerencia a casa e vem nos dias de semana das 8 às 6. Entendo, respondeu Luísa, tentando imaginar viver neste espaço pristino e impessoal. Sua suíte está no segundo andar lá do leste. A minha está no oeste. Compartilhamos o escritório central. Ele gesticulou em direção a uma escadaria imponente. Mandei programar cartões-chave para você. Prédio, casa, garagem e escritório. Seu motorista começa na segunda-feira. Meu motorista? Luísa não esperava tal extravagância. A expressão de Ricardo permaneceu impassível. Precisamos manter as aparências. A imprensa estará observando agora que o anúncio foi feito. Falando nisso, ele entregou a ela uma pasta de couro. Nossa agenda para o próximo mês. RP organizou aparições estratégicas, entrevistas e eventos. Tudo está coordenado com seus compromissos profissionais existentes. Luísa folheou o calendário meticulosamente organizado, um nó formando-se em seu estômago ao ver como sua vida havia sido planejada sem sua contribuição. Não tenho nenhuma opinião nisso. Você é bem-vinda para sugerir modificações, mas a estrutura precisa permanecer intacta. Estamos criando uma narrativa, Luísa. Consistência é a chave. O uso de seu primeiro nome a surpreendeu. Agora ele a chamara exclusivamente de Senhorita Cardoso. Deveria verificar meu pai, ela disse, pegando seu telefone. Ricardo assentiu. Claro, estarei em meu escritório até às 7. Depois tenho jantar com investidores. Não me espere acordada. E assim ela estava sozinha em sua nova casa, cercada por perfeição que parecia tão fria quanto um museu após o horário de funcionamento. A suíte leste excedeu suas expectativas. Claramente alguém havia pesquisado suas preferências. O espaço apresentava tons terrosos quentes, tecidos naturais,
e até algumas peças de arte cuidadosamente selecionadas, semelhantes às que ela tinha em seu próprio apartamento. Uma sala de estar separada havia sido convertida em um estúdio de design, completo com mesa de desenho, biblioteca de materiais e equipamentos de computador de última geração. Na mesa havia uma nota manuscrita. Bem-vinda, Sra. Almeida. Por favor, avise-me se precisar de ajustes em seus espaços. Sra. Oliveira. O tratamento formal. Sra. Almeida enviou um arrepio através de Luísa. Ela não era Sra. Almeida. Ela ainda era Luísa Cardoso, apenas temporariamente desempenhando um papel para o qual se sentia terrivelmente despreparada. Aquela primeira semana estabeleceu sua rotina. Ricardo saía às 7 todas as manhãs, raramente, retornando antes das 8 da noite. Eles se viam de passagem, trocando cortesias formais quando o faziam. Suas interações eram coreografadas em torno de sua agenda, com a Sra. Oliveira servindo como intermediária eficiente, deixando notas sobre planos de jantar e obrigações sociais. A cobertura da imprensa foi imediata e intensa. O solteiro, mais cobiçado de São Paulo, se casa em cerimônia secreta, gritava uma manchete. Casal poderoso. Arquitetura encontra design, proclamava outra, ao lado de uma foto casual deles saindo juntos do prédio de seu escritório. A narrativa construída pela equipe de RP de Ricardo, que eles haviam se conhecido em um projeto colaborativo, se apaixonado rapidamente e se casado privadamente, foi repetida verbatim em múltiplos veículos. O pai de Luísa estava encantado, ligando diariamente para atualizações sobre seu novo capítulo romântico. A ficção era exaustiva de manter, mas ver como a pressão financeira havia sido removida de seus ombros tornava o engano válido. A Cardoso Design já estava recebendo novos contratos e os empregos de seus funcionários estavam seguros. Nois. 9º dia de casamento, Ricardo apareceu na cozinha enquanto Luísa estava fazendo chá. Uma quebra sem precedentes na rotina. Preciso que você compareça a um jantar amanhã à noite, ele disse sem preâmbulo. Delegação japonesa, muito tradicional. Eles solicitaram especificamente sua presença. Luísa mexeu mel em seu chá. Já está no meu calendário. A Sra. Oliveira providenciou para que um estilista trouxesse opções esta tarde. Ricardo assentiu, mas não saiu. Em vez disso, observou-a com o mesmo olhar analítico que aplicava a problemas arquitetônicos. Você está se adaptando bem, ele observou após um momento. Você esperava o contrário. As pessoas geralmente acham mudanças mais difíceis do que antecipam. Ela tomou um gole de chá antes de responder. Fiz um compromisso. Eu honro meus compromissos. Assim como... Ele hesitou, então acrescentou. Os investidores ficaram impressionados com sua proposta de redesign para o lobby do hotel em Singapura. O elogio a pegou desprevenida. Ela havia passado horas refinando essa proposta, sabendo que seria sua primeira contribuição profissional para a Almeida Empreendimentos. Obrigada. Outro silêncio constrangedor estendeu-se entre eles antes de Ricardo limpar a garganta. Chegarei tarde hoje. Reunião do conselho. E então ele se foi novamente, deixando Luísa a se perguntar sobre a estranha interação. Aquilo havia sido sua versão de um ramo de oliveira, ou meramente uma avaliação empresarial de seu desempenho até agora? O jantar japonês provou ser um ponto de virada. Vestida, em um elegante vestido bordô selecionado para complementar o traje formal de Ricardo, Luísa encontrou-se sentada ao lado da Sra. Tanaka, esposa do líder da delegação. A mulher mais velha falava inglês limitado, mas deixou claro seu interesse no histórico de Luísa. Como conheceu o marido? Ela perguntou diretamente, enquanto o primeiro prato era servido. Luísa recitou a história preparada, tentando infundi-la com calor. Ricardo, sentado do outro lado da mesa, observava sua performance com aprovação sutil. Amor à primeira vista? Pressionou a Sra. Tanaka. Não exatamente, respondeu Luísa cuidadosamente. Primeiro nos respeitamos profissionalmente. A conexão pessoal veio depois. A Sra. Tanaka assentiu sabiamente.
Melhores casamentos construídos sobre respeito. Romance desaparece, respeito permanece. Mais tarde na noite, a senhora Tanaka gesticulou em direção a Ricardo, que estava em profunda conversa com seu marido. Seu marido, homem muito sério, mas observa você sempre. Surpresa, Luísa olhou para encontrar o olhar de Ricardo de fato, oscilando periodicamente em sua direção, mesmo enquanto discutia especificações arquitetônicas. Quando seus olhos se encontraram brevemente, algo ilegível passou pelo rosto dele, antes que ele voltasse sua atenção ao Sr. Tanaka. A noite terminou com um acordo revolucionário para a expansão da Almeida Empreendimentos no mercado japonês. No carro retornando para casa, Ricardo quebrou seu silêncio costumeiro. Você lidou perfeitamente com a senhora Tanaka, ele disse. Ela é conhecida por testar recém-chegados. Sua aprovação carrega peso significativo com seu marido. Luísa alisou seu vestido distraidamente. Ela é perceptiva. Sim. Ricardo pareceu hesitar. O que ela disse para fazê-la olhar para mim durante a sobremesa? Ela disse que você estava me observando. Luísa admitiu, curiosa sobre sua reação. A expressão de Ricardo não mudou, mas seus nós dos dedos embranqueceram levemente enquanto seu aperto em seu telefone apertou. Manter dinâmicas apropriadas de casal é parte da apresentação. Claro, respondeu Luísa, virando-se para olhar pela janela. Sempre negócios, nunca algo mais. 2 dias depois, Luísa recebeu uma ligação urgente da cuidadora de seu pai. Tomás havia sofrido uma pequena queda e estava pedindo por ela. Ela correu para a casa dele, encontrando-o machucado, mas relativamente ileso. Estou bem, de verdade. Ele insistiu enquanto ela se preocupava com ele. Apenas desajeitado. Me conte sobre a vida de casada em vez disso. Ela fabricou pequenos detalhes. Cafés da manhã juntos, planos de fim de semana, interesses compartilhados descobertos. As mentiras vinham mais facilmente agora, uma realização que a perturbava profundamente. Ele é um homem de sorte, disse Tomás, dando tapinhas em sua mão. Fiquei preocupado quando aconteceu tão rápido, mas vendo você agora, você está radiante, querida. Qualquer resposta foi interrompida pela campainha. Para o choque de Luísa, o próprio Ricardo estava na soleira, uma cesta de itens gourmet na mão. Tomás, ele cumprimentou seu pai calorosamente, mais calorosamente do que Luísa jamais o ouvira falar. Vim assim que soube. Como está se sentindo? Enquanto os homens conversavam, Luísa observava Ricardo com crescente confusão. Ele estava charmoso, atencioso, fazendo perguntas perspicazes sobre a saúde e interesses de seu pai. Esta versão de Ricardo Almeida, o genro carinhoso, era inteiramente estranha para ela. Você não precisava vir, ela disse baixinho, enquanto saíam 2 horas depois. Sim, eu precisava. Ricardo abriu a porta do carro para ela. A saúde do seu pai era uma condição em nosso acordo. Além disso, já reorganizei reuniões por assuntos menos importantes. A visita inesperada mudou algo em sua dinâmica. Naquela noite eles jantaram juntos pela primeira vez, com Ricardo perguntando sobre a recuperação de seu pai e oferecendo para providenciar cuidados domiciliares adicionais. Por quê? Luísa finalmente perguntou. Isso vai além do nosso contrato. Ricardo considerou sua pergunta com a seriedade que parecia aplicar a tudo. Entendo obrigação familiar, ele disse eventualmente. Meus pais morreram quando eu era jovem, mas antes disso, minha mãe teve uma longa doença. Lembro-me do que é cuidar de alguém. Era a informação mais pessoal que ele havia voluntariado desde que se conheceram, e Luísa se viu querendo saber mais. Sinto muito pelos seus pais. Ele assentiu uma vez, aceitando sua simpatia sem elaboração. Então, voltando ao modo de negócios, mudei as reuniões de amanhã para acomodar uma visita ao local. Precisaremos sair às 7. Assim, o momento de conexão acabou. Mas naquela noite, Luísa se viu deitada acordada, reavaliando sua compreensão do homem cujo sobrenome agora compartilhava. Que outras camadas existiam sob aquele exterior cuidadosamente construído, e por que ela de repente queria descobri-las? As semanas seguintes estabeleceram um novo padrão.
Eles mantinham suas vidas separadas, mas começaram a compartilhar refeições ocasionais. Ricardo permanecia intensamente privado, mas pequenos detalhes emergiram. Sua preferência por café forte, seu hábito de ler biografias históricas, sua inesperada apreciação por música clássica. Profissionalmente, eles desenvolveram um ritmo, com as sensibilidades de design de Luísa, complementando a visão arquitetônica de Ricardo, de maneiras que impressionavam tanto clientes quanto colegas. Seu relacionamento de trabalho era natural, quase intuitivo, levando a noites tardias no escritório, revisando planos e propostas juntos. Durante uma dessas sessões, Ricardo abruptamente perguntou: "Você está feliz, Luísa?" Ela olhou para cima das plantas espalhadas pela mesa, surpresa pela pergunta pessoal. "Feliz? Não acho que isso fazia parte do nosso acordo." Mesmo assim, ele persistiu. "Você está?" Luísa considerou a pergunta seriamente. "Estou, satisfeita com nosso acordo. A Cardoso Design está prosperando novamente. Meu pai está melhor. Profissionalmente, estou fazendo um trabalho significativo." "Não foi isso que perguntei." Ela encontrou seu olhar diretamente. "Felicidade requer autenticidade, Ricardo. Isso," ela gesticulou entre eles, "seja lá o que for isso, não é autêntico." "Ou reconhecimento." Antes que ele pudesse responder, seu telefone tocou. Ele verificou a tela e imediatamente enrijeceu. "Preciso atender isso," ele disse, levantando-se abruptamente. "Continuaremos amanhã." Ele falava em tons abafados enquanto saía da sala, mas Luísa captou fragmentos que faziam pouco sentido. Condição estável e nenhuma mudança no plano de tratamento. "E visitarei quinta-feira como de costume." O mistério daquela ligação e a reação visceral de Ricardo a ela logo levaria Luísa a uma descoberta que alteraria fundamentalmente sua compreensão do homem com quem havia se casado, apenas no nome. A descoberta aconteceu por acidente. 3 meses após seu casamento arranjado, Luísa estava procurando um portfólio de design perdido no escritório de Ricardo, um espaço que raramente entrava sem ele presente. Ao alcançar uma pasta em sua mesa impecavelmente organizada, ela derrubou uma agenda de couro. Ela caiu aberta, revelando uma programação manuscrita, com um compromisso recorrente nas quintas-feiras à tarde, simplesmente rotulado Lapa. Qualquer outra anotação poderia não ter chamado sua atenção, mas ela havia notado como Ricardo invariavelmente bloqueava as tardes de quinta-feira, recusando até as reuniões mais importantes durante esse intervalo de tempo. Ele nunca explicava sua ausência, e ela respeitava sua privacidade, assumindo que estava relacionada a negócios confidenciais demais para discutir. Curiosidade e algo mais profundo, algo que ela não estava pronta para nomear, levou-a a verificar semanas anteriores. O padrão era consistente, toda quinta-feira das 14h às 16h, Lapa. Ela cuidadosamente recolocou a agenda exatamente como a havia encontrado, o portfólio esquecido. Naquela noite no jantar, agora uma ocorrência semi-regular, ela estudou Ricardo com mais cuidado, notando as sombras sutis sob seus olhos e a leve tensão em seus ombros que parecia mais pronunciada às quintas-feiras. "Dia ocupado amanhã?" ela perguntou casualmente, passando-lhe o sal. Ricardo olhou para cima, sua expressão neutra. "As reuniões habituais. O projeto de Singapura precisa de atenção antes do prazo de fim de semana." Nenhuma menção à Lapa, seja lá o que fosse. Luísa assentiu e mudou de assunto, mas sua mente estava trabalhando furiosamente. Este homem com quem se casara, este estranho que não era mais exatamente um estranho, estava guardando segredos, dado o ritmo cada vez mais confortável que haviam estabelecido nos últimos meses. Sua contínua reserva doía mais do que ela queria admitir. Na manhã seguinte, Luísa tomou uma decisão que sabia violar o espírito, se não a letra de seu acordo. Depois que Ricardo saiu para o trabalho, ela ligou para Carolina. "Preciso de um favor," ela disse sem preâmbulo. "Pode me pegar às 2 e trazer algo discreto para vestir?" Carolina, para seu crédito, não fez perguntas até estarem em seu modesto Fiat. Luísa, disfarçada em roupas casuais,
óculos escuros e um dos bonés de beisebol de Carolina. Por favor, me diga que não estamos perseguindo. Seu marido falso, Carolina disse enquanto Luísa a direcionava para a sede reluzente da Almeida Empreendimentos. Não perseguindo, Luísa insistiu. Apenas verificando algumas informações. Carolina levantou uma sobrancelha, mas não disse nada enquanto estacionavam em frente à entrada principal do prédio. Às exatas 13h55, Ricardo emergiu, recusando seu carro à espera, e em vez disso caminhando rapidamente em direção à estação de metrô mais próxima. Agora estamos definitivamente perseguindo-o, Carolina murmurou enquanto o seguiam à distância. Isso é realmente necessário? Por que não simplesmente perguntar ao homem onde ele vai? As mãos de Luísa inquietavam-se em seu colo. Por que ele não me diria e por quê? Ela hesitou. Preciso saber se o que estamos construindo é baseado em mais mentiras do que eu assinei. Ricardo pegou a linha vermelha até a Lapa, exatamente como Luísa havia suspeitado da anotação na agenda. Da estação, ele caminhou 3 quarteirões até uma rua tranquila, arborizada, e entrou em um edifício discreto com uma placa discreta: Centro de Cuidados para a Memória Lapa. Uma casa de repouso. Carolina sussurrou enquanto observavam do outro lado da rua. Quem ele conhece aqui? Não tenho ideia, Luísa admitiu. Suas teorias sobre negócios secretos ou até mesmo outra família subitamente evaporando. Eles esperaram, Carolina periodicamente questionando a ética de sua vigilância, enquanto Luísa lutava com suas próprias emoções conflitantes. Após quase 2 horas, Ricardo emergiu, sua postura normalmente perfeita, ligeiramente curvada, sua expressão mais aberta e vulnerável, do que Luísa jamais havia visto. Devemos ir, Luísa disse repentinamente, uma onda inesperada de culpa lavando sobre ela. Este momento de dor evidente parecia íntimo demais para testemunhar sem convite. De volta no carro de Carolina, sua amiga finalmente quebrou o silêncio. Vai me contar do que se tratava isso? Não sei, Luísa confessou. Mas vou descobrir. Naquela noite, Luísa preparou a refeição favorita de Ricardo. Um detalhe que ela havia aprendido através de observação cuidadosa em vez de conversa. Quando ele chegou em casa, sua máscara de compostura firmemente de volta no lugar, ela o cumprimentou com um copo do Bordeaux que ele favorecia. Qual é a ocasião? Ele perguntou, afrouxando a gravata enquanto aceitava o vinho. Pensei que poderíamos conversar, ela disse, seu coração acelerado. Realmente conversar. Ricardo manteve sua expressão cautelosa. Sobre? Respirando fundo, Luísa decidiu pela franqueza. Sobre o Centro de Cuidados para a Memória Lapa. A mudança foi instantânea. Sua postura enrijeceu, sua expressão endureceu, e o leve calor que havia se desenvolvendo entre eles sobre refeições compartilhadas e sessões de trabalho noite adentro desapareceu completamente. Você me seguiu, ele afirmou categoricamente. Sim, ela admitiu, recusando-se a desviar o olhar de seu olhar acusador. Lamento pela invasão de privacidade, mas não por querer entender o homem com quem estou casada, mesmo que seja apenas no papel. Ricardo colocou seu copo de vinho com cuidado deliberado. Meus assuntos pessoais não estão incluídos em nosso contrato. Talvez devessem estar, Luísa rebateu. Estamos vivendo juntos, trabalhando juntos, nos apresentando como parceiros para o mundo. Por quanto tempo você achou que poderia manter partes significativas de sua vida completamente separadas? Por um momento, ela pensou que ele se afastaria, encerraria a conversa e recuaria para trás de seus muros. Em vez disso, após um longo silêncio, ele exalou lentamente. Minha mãe, ele disse finalmente, sua voz extraordinariamente quieta. Ela está no Lapa há 7 anos. Alzheimer de início precoce. A revelação impressionou Luísa. Em toda a pesquisa que fizera sobre Ricardo Almeida, antes de concordar em se casar com ele, nunca houve qualquer menção a um pai vivo. Mas tudo que lhe dizia que seus pais estavam falecidos. Uma ficção necessária, ele respondeu, passando a mão pelo cabelo normalmente impecável. O mundo dos negócios não é gentil com fraquezas percebidas. Uma mãe morrendo que não reconhece mais seu filho
não projeta a imagem de controle que os investidores esperam. Luísa processou esta informação, peças caindo no lugar. Sua compreensão de sua preocupação com seu pai, seu calor inesperado ao visitar Tomás, aquelas misteriosas ligações telefônicas. Mas alguém sabe? Ela perguntou gentilmente. Marcos lida com os arranjos legais e financeiros. A senhora Oliveira providencia flores para serem entregues semanalmente. A expressão de Ricardo havia mudado para algo que Luísa não conseguia exatamente interpretar. Não, exatamente vulnerabilidade, mas um cansaço que sugeria o peso de segredos mantidos por longo tempo. Ninguém mais. Até mim, Luísa disse suavemente. Ricardo encontrou seu olhar. Até você. O momento estendeu-se entre eles, pesado com implicações não ditas. Então Ricardo fez algo completamente inesperado. Ele continuou falando. Ela era brilhante, ele disse, movendo-se para a janela que dava para o Parque Ibirapuera. Engenheira arquitetônica formada pela USP, quebrou barreiras em um campo dominado por homens. Ela me criou sozinha depois que meu pai partiu quando eu tinha 4 anos. Me ensinou tudo sobre integridade estrutural, sobre construir coisas que duram. Luísa permaneceu em silêncio, temendo que qualquer interrupção pudesse quebrar este raro momento de abertura. O diagnóstico veio quando eu tinha 25 anos, ele continuou, justo quando a Almeida Empreendimentos estava ganhando tração. Ela me fez prometer 2 coisas, que eu nunca deixaria sua condição se tornar conhecimento público que pudesse prejudicar a empresa que ela me ajudou a construir, e que eu nunca a colocaria em uma instalação onde ela seria tratada como menos do que a mulher brilhante que era. É por isso que você visita toda quinta-feira, Luísa percebeu, mesmo que ela possa não reconhecê-lo mais. O sorriso de Ricardo não continha alegria. Ela não me conhece há 3 anos. Alguns dias, ela pensa que sou seu irmão. Outros dias, um completo estranho. Mas eu fiz uma promessa. Luísa moveu-se para ficar ao lado dele na janela, cuidadosa para manter uma distância respeitosa. Obrigada por me contar. Você não me deixou muita escolha, ele respondeu, mas o gume em sua voz havia suavizado. Você gostaria. Luísa hesitou, incerta das fronteiras neste novo território. Gostaria que eu fosse com você alguma vez? A pergunta claramente o surpreendeu. Ele estudou seu rosto com a intensidade a qual ela havia se acostumado, procurando por motivos ocultos. Por que você iria querer fazer isso? Luísa considerou sua resposta cuidadosamente. Porque ninguém deveria carregar fardos sozinho, mesmo pessoas fortes. Especialmente pessoas fortes. Mesmo que seja apenas por aparência, estamos nisso juntos agora. Algo mudou na expressão de Ricardo, um suavizar quase imperceptível ao redor de seus olhos. Vou considerar, ele disse finalmente, o que vindo dele parecia uma concessão monumental. Aquela noite marcou um ponto de virada. Embora Ricardo tenha se retirado para seus próprios aposentos, como sempre, a parede invisível entre eles havia desenvolvido uma pequena, mas significativa rachadura. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Ricardo começou a compartilhar histórias ocasionais sobre sua mãe, suas realizações, sua influência em seu trabalho, seu humor afiado antes que a doença tomasse conta. Luísa, por sua vez, falava mais abertamente sobre perder sua própria mãe quando adolescente e como essa perda havia moldado sua abordagem ao design. Seu casamento permanecia um acordo de negócios, mas a frieza que havia caracterizado suas primeiras interações gradualmente aqueceu-se em algo semelhante a companheirismo. Eles ainda mantinham quartos separados, ainda aderiam aos limites do contrato, mas suas conversas estendiam-se além do trabalho e obrigações sociais. No início de seu 4º mês juntos, Ricardo surpreendeu Luísa, convidando-a para acompanhá-lo. A Lapa. Tem certeza? Ela perguntou, tocada pelo convite, mas ciente de quão significativo era para ele compartilhar esta parte privada de sua vida. Ela está tendo uma de suas melhores semanas, ele respondeu, ajustando seus abotoaduras, um gesto nervoso que Luísa havia começado a reconhecer. E é hora de você conhecê-la. O Centro de Cuidados para a Memória Lapa
não era nada como Luísa havia imaginado. Em vez do ambiente clínico, antisséptico que esperava, parecia um confortável hotel country, com iluminação quente, mobiliário elegante e obras de arte alinhando os corredores. A equipe cumprimentou Ricardo pelo nome, com uma familiaridade que falava de longo conhecimento. Uma enfermeira chamada Sarah guiou-os até uma sala ensolarada, onde uma mulher mais velha e elegante sentava-se perto da janela, seu cabelo prateado arrumado com esmero, sua postura perfeita. Elizabeth, Sarah disse gentilmente, seu filho está aqui para vê-la, e ele trouxe alguém especial hoje. Elizabeth Almeida virou-se, seus penetrantes olhos cinzentos, tão parecidos com os do filho, focando neles com clareza inesperada. Ricardo, ela disse, sua voz mais forte do que Luísa havia antecipado. Então, aqueles olhos penetrantes mudaram para Luísa. E quem seria esta? Ricardo colocou uma mão gentil nas costas de Luísa, a primeira vez que ele a tocara fora de suas aparições públicas coreografadas. Mãe, esta é Luísa Cardoso, minha esposa. A apresentação pairou no ar carregada com todas as complexidades de seu acordo. A expressão de Elizabeth permaneceu neutra enquanto estudava Luísa. Cardoso, ela repetiu. A família de design? Luísa deu um passo à frente, estendendo sua mão. Sim, senhora. É um prazer conhecê-la. Elizabeth aceitou o aperto de mão, seu aperto surpreendentemente firme. Sentem-se vocês dois. Ricardo, você parece cansado. Ele está trabalhando demais, Luísa. A normalidade da pergunta, tão maternal, tão comum, pegou Luísa desprevenida. Sempre, ela respondeu verdadeiramente. Mas ele ama o que faz. Durante a hora seguinte, Elizabeth alternava entre lucidez perfeita e tangentes confusas. Ela falava de inovações arquitetônicas de décadas passadas, como se fossem eventos atuais. Perguntava a Ricardo sobre projetos que ele havia completado anos atrás, e ocasionalmente dirigia-se a Luísa por outro nome. Catarina. Durante um desses momentos, Ricardo explicou quietamente. Catarina era assistente de pesquisa da minha mãe antes de seu diagnóstico. Elas eram próximas. Durante toda a visita, Luísa observou Ricardo transformar-se. O rígido homem de negócios que controlava cada interação com precisão calculada tornou-se um filho paciente e gentil, que respondia às mesmas perguntas múltiplas vezes sem um traço de frustração, que segurava a mão de sua mãe quando ela ficava agitada, que carregava fotografias para lembrá-la de momentos que ela havia esquecido. Enquanto se preparavam para sair, Elizabeth repentinamente fixou Luísa com um olhar de clareza completa. Ele não deixa as pessoas entrarem facilmente, ela disse, sua voz momentaneamente livre de confusão. Nunca deixou, não desde que seu pai partiu. Seja paciente com ele. Lágrimas picaram os olhos de Luísa. Serei, ela prometeu, embora não tivesse certeza se Elizabeth lembraria da conversa minutos depois. Na viagem de volta para casa, Ricardo estava mais quieto que o normal, seu olhar fixo no cenário que passava. Finalmente, quando se aproximavam do Jardim Europa, ele falou. Obrigado por vir hoje. Ela gostou de você. Luísa virou-se para ele, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Ela é notável. Vejo tanto dela em você, sua inteligência, sua precisão, sua dignidade. As mãos de Ricardo apertaram o volante. E sua mente em falha. Você vê isso em mim também? Os médicos dizem que há um componente genético. A vulnerabilidade na pergunta a impressionou. É por isso que você sempre manteve as pessoas à distância? Medo da condição de sua mãe se tornar sua também? Seu silêncio foi resposta. Suficiente. Ricardo, ela disse suavemente, se isso acontecer, décadas a partir de agora, você não enfrentará isso sozinho. Ele olhou para ela, surpresa evidente em sua expressão. Nosso contrato estará expirado há muito tempo até lá. O lembrete da natureza temporária de seu acordo doeu mais do que Luísa esperava. Então você terá outra pessoa ao seu lado, alguém real. Ricardo retornou seu olhar para a estrada. Isso é improvável.
Este acordo com você é o mais próximo que permiti alguém em anos. A admissão pairou entre eles, nenhum capaz de abordar completamente suas implicações ou a crescente complexidade de sentimentos sob sua fachada contratual. A semana seguinte trouxe uma nova complicação. Luísa retornou de uma reunião com os gerentes de projeto da Cardoso Design para encontrar uma mulher elegante esperando em sua sala de estar. A senhora Oliveira a apresentou como Julia Blackwell, juíza federal e amiga de longa data da família Almeida. Luísa, Julia disse calorosamente, embora seus olhos afiados não perdessem nada enquanto avaliava a mulher mais jovem. Estive ansiosa para conhecer a esposa de Ricardo. Ele tem sido surpreendentemente reservado sobre você. Algo em seu tom fez soar alarmes na mente de Luísa. Esta não era uma visita social. A juíza Blackwell está lidando com a revisão da curatela da mãe. Ricardo explicou ao entrar na sala, sua máscara profissional firmemente no lugar. Ela tem sido gentil o suficiente para gerenciar os aspectos legais de seus cuidados desde o início. O sorriso de Julia permaneceu agradável, mas suas perguntas durante o chá foram pontiagudas, como se conheceram, seu namoro, o relacionamento de Luísa com Elizabeth. Cada resposta parecia como navegar em um depoimento legal, ao invés de uma conversa amigável. Enquanto Julia estava saindo, ela pausou no corredor. Mais uma coisa, ela disse casualmente. Precisarei que ambos forneçam declarações formais para o tribunal sobre os arranjos de cuidados contínuos de Elizabeth. Separadamente, é claro, como é procedimento padrão. Depois que ela se foi, Luísa virou-se para Ricardo em alarme. Do que se tratava isso? Sua expressão era sombria. Ela suspeita que nosso casamento não é genuíno. Júlia me conhece desde a infância. Ela sabe que nunca busquei relacionamentos sérios. Por que isso importaria para os cuidados de sua mãe? Porque, Ricardo explicou, andando pela sala, a curatela inclui provisões específicas sobre integridade familiar e continuidade de cuidados. Se nosso casamento for exposto como fraudulento, isso poderia desencadear uma revisão completa de todos os arranjos, potencialmente movendo minha mãe para uma instalação indicada pelo Estado. As apostas de repente ficaram claras. Isto não era apenas sobre reputação nos negócios ou aparências sociais mais. A qualidade de vida de Elizabeth Almeida estava em jogo. Então vamos convencê-la, Luísa disse firmemente. Seremos o casal mais devotado que a juíza Blackwell já viu. Ricardo parou de andar para estudá-la. Você entende o que isso significa? Precisaremos ser mais convincentes do que apenas aparecendo em funções juntos. Ela estará observando intimidade genuína, história compartilhada, o tipo de conhecimento que só vem de relacionamentos reais. Então é melhor começarmos a construir esse conhecimento, Luísa respondeu, seu coração acelerando com as implicações. Começando agora. Naquela noite eles ficaram acordados até o amanhecer, sentados um em frente ao outro no escritório, trocando histórias de vida, preferências, medos e sonhos, construindo a fundação de intimidade que sua farsa agora exigia. Luísa aprendeu que Ricardo abrigava uma paixão secreta por velejar, que havia quebrado o braço aos 7 anos, tentando construir uma casa na árvore, que preferia inverno a verão porque a arquitetura de árvores nuas contra o céu revela verdades estruturais escondidas pelas folhas. Por sua vez, ela compartilhou sua ambição de infância de se tornar bailarina, antes de descobrir o design, sua coleção de revistas arquitetônicas vintage herdadas de seu avô, seu hábito de esboçar ideias de design em guardanapos de restaurantes. Quando a luz da aurora filtrava pelas janelas, Ricardo olhou para ela com algo parecido com maravilha. Você é realmente bastante notável, Luísa Cardoso, ele disse quietamente. Em outro contexto, eu poderia tê-la cortejado adequadamente. A admissão enviou um calor inesperado através dela. E em outro contexto, eu poderia ter deixado. Ela respondeu, surpreendendo-se com sua honestidade. Eles enfrentaram as entrevistas separadas da juíza Blackwell na semana seguinte com autenticidade cuidadosamente construída.
Suas histórias alinhavam-se perfeitamente, preenchidas com os detalhes íntimos que haviam trocado durante sua maratona noturna de verdades. O que nenhum esperava era como aquela proximidade manufaturada sangraria para sua realidade diária. Ricardo começou a perguntar sobre seu dia com interesse genuíno. Luísa se viu pegando revistas de arquitetura que apresentavam tópicos que ele havia mencionado. Eles começaram a compartilhar refeições mais regularmente, suas conversas, estendendo-se além do que era necessário para sua pretensão. Uma noite, enquanto trabalhavam lado a lado no escritório, Ricardo mostrou-lhe designs preliminares para um novo projeto, um centro de reabilitação para pacientes com condições neurodegenerativas. Isso é inspirado em sua mãe, não é? Luísa perguntou, estudando a planta baixa inovadora que sutilmente guiava os residentes sem fazê-los sentir confinados. Ricardo assentiu. Tenho pensado nisso por anos, mas nunca avancei. Parecia pessoal demais. É lindo, ela disse sinceramente. A maneira como você integrou a natureza, com estas transições espaciais graduadas, os pacientes manteriam dignidade enquanto ainda estariam seguros. É exatamente o que estou tentando alcançar, ele disse, surpreso com seu entendimento. Imediato. Você gostaria, ele hesitou, gostaria de colaborar nos conceitos de interiores? Seu trabalho no Museu Chen mostrou sensibilidade notável para como as pessoas se movem através de espaços terapêuticos. O pedido, profissional, mas profundamente pessoal, a tocou. Seria uma honra, ela respondeu. Enquanto trabalhavam, juntos no projeto do Centro de Reabilitação, algo fundamental mudou entre eles. Sua simbiose profissional evoluiu para uma conexão mais profunda. Suas conversas, estendendo-se para noites tardias, sua distância física cuidadosamente mantida gradualmente, diminuindo. Um domingo chuvoso, eles se encontraram discutindo livros, de infância em frente à lareira, compartilhando uma garrafa de vinho. Quando Luísa mencionou seu romance favorito, Ricardo levantou-se e recuperou uma cópia bem usada de sua biblioteca privada, a mesma edição que ela havia guardado com carinho. Você nunca mencionou que o tinha lido, ela disse aceitando, o livro com reverência. Ainda há muito que não sabemos um sobre o outro, ele respondeu, sua voz mais baixa que o habitual. Quando ele sentou-se novamente, escolheu o espaço ao lado dela no sofá, em vez de sua cadeira separada habitual. A consciência entre eles havia estado crescendo por semanas, uma corrente de tensão não reconhecida que seu contrato expressamente proibia. No entanto, enquanto a luz da lareira brincava em suas feições, suavizando os ângulos de seu rosto, Luísa se pegou imaginando o que aconteceria se ela simplesmente se inclinasse para a frente e... A campainha estilhaçou o momento. A senhora Oliveira há muito havia ido embora, então o próprio Ricardo foi atender. Luísa permaneceu junto ao fogo, seu coração acelerado com possibilidades e medos. As vozes no corredor tornaram-se acaloradas, os tons medidos de Ricardo confrontados pela voz insistente e desconhecida de uma mulher. Finalmente eles entraram no escritório juntos. Luísa, Ricardo disse rigidamente, esta é Diana Maxwell. Ela é uma jornalista trabalhando em um perfil da Almeida Empreendimentos. O sorriso da mulher loira não alcançava seus olhos calculistas. Na verdade, estou trabalhando em algo muito mais interessante agora. Uma história sobre como o solteiro mais cobiçado de São Paulo engendrou um casamento de conveniência para resgatar uma empresa de design falida e melhorar sua imagem corporativa. A acusação pairou no ar como uma granada. Fativa. A expressão de Ricardo não revelava nada, mas Luísa sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a estilhaçar-se, e com ele tudo o que inesperadamente haviam começado a construir, juntos. Essa é uma acusação e tanto, Sra. Maxwell, disse Ricardo, sua voz não traindo nada da tensão que Luísa podia ver na postura rígida de seus ombros, especialmente sem evidências. Diana Maxwell acomodou-se sem convite em uma poltrona, seu sorriso predatório alargando-se. Oh, eu tenho evidências. Fontes anônimas próximas a Almeida Empreendimentos
transferências financeiras incomuns para a Cardoso Design e o timing bastante conveniente do seu súbito romance. A mente de Luísa corria. Seu contrato proibia especificamente a divulgação. Qualquer vazamento deveria ter vindo de alguém com conhecimento interno. Apenas Marcus Whitman e Carolina conheciam toda a verdade. Você está invadindo propriedade privada e fazendo acusações difamatórias. Ricardo continuou calmamente. Sugiro que saia antes que eu chame a segurança. Diana permaneceu imperturbável. Vou embora, mas esta história será publicada com ou sem seu comentário. Estou oferecendo uma chance cortês para fornecer seu lado. Ela colocou um cartão de visita na mesa de centro. Vocês têm até amanhã ao meio-dia. Depois que ela saiu, o silêncio entre eles se estendeu dolorosamente. Luísa finalmente o quebrou. Ela realmente poderia saber. Ou está pescando. Ricardo andava pela sala, sua fachada controlada rachando pela primeira vez desde que ela o conhecera. Alguém falou. O timing é preciso demais, logo após a investigação da juíza Blackwell começar. Isso não é coincidência. Carolina não me trairia, Luísa insistiu. Ela é minha amiga desde a faculdade. E Marcos é meu advogado há uma década, Ricardo rebateu, passando a mão pelo cabelo. Nenhum faz sentido, no entanto, aqui estamos. As implicações eram impressionantes. Se a história vazasse, tudo desmoronaria. O resgate da Cardoso Design, a expansão dos negócios de Ricardo, os arranjos de cuidados de Elizabeth e qualquer coisa indefinida que estivesse crescendo entre eles. O que fazemos? Luísa perguntou. Sua voz mal firme. A expressão de Ricardo endureceu-se em foco decisivo. Contra-atacamos. Marcos solicitará uma liminar emergencial contra a publicação baseada em alegações infundadas. Enquanto isso, aceleramos nossas aparições públicas, parecendo mais genuinamente apaixonados do que nunca. E se isso falhar? Luísa pressionou. Seus olhos encontraram os dela, seu aço habitual agora nublado com algo próximo ao arrependimento. Então executamos as cláusulas de contingência do contrato. Você receberá o acordo prometido. A Cardoso Design manterá seus contratos atuais e emitiremos uma declaração citando diferenças pessoais. A avaliação clínica de sua potencial separação atingiu Luísa com força inesperada. 6 meses. Atrás, tal resultado teria representado liberdade de um acordo firmado por desespero. Agora, parecia perder algo precioso que ela não tinha admitido querer. A manhã seguinte trouxe novas complicações. Enquanto Ricardo trabalhava com Marcos em contramedidas legais, Luísa recebeu uma ligação urgente de seu pai. Lu, a voz de Tomás Cardoso tremia com agitação. Por que você não me contou sobre a investigação? Seu sangue gelou. Que investigação, pai? Alguma repórter ligou. Diana, alguma coisa, perguntando sobre a parceria repentina entre a Cardoso Design e a Almeida Empreendimentos, sugerindo que estava conectada ao seu casamento de alguma forma imprópria. Sua respiração prendeu-se dolorosamente. Diga-me o que está acontecendo, querida. Luísa fechou os olhos combatendo o pânico. Diana Maxwell estava lançando uma rede ampla, abordando membros da família na esperança de capturar inconsistências. Pior, o estresse poderia desencadear outro episódio para seu pai. Não é nada, pai, ela acalmou, a mentira amarga em sua língua. Apenas uma jornalista tentando criar controvérsia onde não existe. Ricardo e eu estamos bem. A parceria comercial é legítima e separada de nosso relacionamento pessoal. Depois de acalmar seu pai, Luísa ligou para Carolina furiosa. Você falou com uma repórter chamada Diana Maxwell. O quê? Não, o que está acontecendo? Luísa rapidamente explicou a situação. A indignação de Carolina parecia genuína, mas a dúvida havia criado raízes. Se não Carolina ou Marcos, quem poderia ter vazado seu segredo? Naquela noite, Ricardo voltou com notícias sombrias. A liminar foi negada. O juiz determinou que as alegações de Maxwell constituem investigação jornalística legítima, não difamação. Então a história sai amanhã, Luísa disse categoricamente. Muito provavelmente. Ricardo afrouxou sua gravata, um gesto que se tornara familiar para ela ao longo de seus meses juntos.
Devemos preparar declarações. Luísa observou-o. Este homem que se tornara muito mais do que o frio empresário que ela conhecera. Primeiro, metodicamente planejando o colapso de sua vida compartilhada. Algo dentro dela rebelou-se contra a inevitabilidade disso. E se contássemos a verdade nós mesmos? Ela sugeriu repentinamente. Em nossos termos, antes que ela possa distorcê-la. Ricardo imobilizou-se. Isso violaria nosso contrato. Não me importo mais com o contrato. As palavras explodiram dela com veemência surpreendente. Entramos neste acordo por razões específicas, para salvar o negócio da minha família, para apoiar sua expansão corporativa. Realizamos ambos. Talvez seja hora de reconhecer o que isso realmente foi e o que se tornou. A pergunta não formulada pairou entre eles. O que seu relacionamento se tornara? Nenhum havia ousado definir a mudança sutil de acordo comercial para algo mais complexo, mais real. A expressão de Ricardo suavizou-se fracionariamente. O que você está sugerindo? Uma coletiva de imprensa. Amanhã de manhã, antes que... A história de Maxwell Vase. Admitimos que o casamento começou como um acordo comercial, mas o enquadramos como duas pessoas que encontraram terreno comum inesperado através de valores compartilhados e respeito profissional. Uma divulgação estratégica, ele refletiu, a parte arquitetônica de sua mente claramente apreciando a elegância estrutural da solução. Exatamente, Luísa pressionou. Nós controlamos a narrativa. Reconhecemos o início não convencional, mas enfatizamos o que é genuíno agora. Nossa colaboração profissional, nosso apoio mútuo, nossa... Ela hesitou. Nossa amizade. A palavra parecia inadequada, mas ela não conseguia se forçar a sugerir algo mais presunçoso. Ricardo considerou a proposta com minuciosidade característica. É arriscado. Enfrentaríamos escrutínio público, potencial repercussão nos negócios. Menos danoso do que ter a verdade exposta por uma jornalista hostil, Luísa rebateu. Pelo menos assim, mantemos alguma dignidade e controle. Enquanto debatiam opções noite adentro, uma visitante inesperada chegou. A juíza Julia Blackwell, sua expressão grave. Acabei de receber uma ligação preocupante. Ela anunciou sem preâmbulo. Uma senhora Maxwell solicitando comentário sobre seu casamento para uma história sugerindo que é fraudulento. A compostura de Ricardo nunca vacilou. Julia, você sabe como a imprensa opera. Eles fabricarão controvérsia por cliques. O olhar penetrante da juíza moveu-se entre eles. Normalmente eu concordaria, mas combinado com certas irregularidades em minhas recentes entrevistas com vocês dois, estou preocupada. Se este casamento é de fato uma farsa, Ricardo, isso constitui fraude, com sérias implicações para os arranjos de cuidados de sua mãe. Luísa deu um passo à frente, repentinamente clara sobre o que precisava ser feito. Juíza Blackwell, posso falar francamente? Tanto Ricardo quanto a juíza pareceram surpresos, mas Julia assentiu. Nosso casamento começou de forma não convencional, Luísa admitiu, ignorando o olhar de advertência de Ricardo. Nos casamos rapidamente, após nos conhecermos principalmente em contextos profissionais. Muitas pessoas fazem isso. Não era uma confissão de fraude, mas o reconhecimento de uma verdade parcial criou espaço para o que ela disse a seguir, que era inteiramente honesto. O que nenhum de nós esperava era como trabalhar juntos, viver juntos, enfrentar desafios juntos nos mudaria. Ricardo é uma pessoa profundamente privada, o que o faz parecer frio para aqueles que não o conhecem realmente. Tive o privilégio de ver além dessa fachada para o filho que visita sua mãe fielmente, mesmo quando ela não o reconhece mais, para o arquiteto visionário, cujo projeto mais recente visa dar dignidade a pacientes como Elizabeth. Sua voz cresceu mais forte enquanto continuava, não mais certa se estava tentando convencer a juíza ou o próprio Ricardo. Seja lá o que nos uniu inicialmente, o que importa é quem somos um para o outro agora. Eu o entendo de maneiras que nunca esperei, e ele me desafia a ser melhor, como designer, como filha, como ser humano. A sala caiu em silêncio quando Luísa terminou. A juíza Blackwell a estudou intensamente antes de virar-se para Ricardo.
E você, Ricardo? O que esta mulher é para você? O olhar de Ricardo nunca deixou Luísa enquanto ele respondia. Tudo o que eu nunca soube que precisava. A simples declaração, falada em sua característica maneira precisa, carregava mais peso do que qualquer profissão floreada poderia ter. A expressão severa da juíza Blackwell suavizou-se ligeiramente. Bem, essa não foi a resposta que esperava do garoto que construía muros melhor do que construía relacionamentos. Ela recolheu seu casaco. Reservarei julgamento sobre este assunto pendente de observação, mas Ricardo, sua mãe perguntou. Sobre Luísa hoje. Pelo nome. Foi um momento de notável clareza. Depois que ela saiu, Ricardo virou-se para Luísa, sua expressão mais aberta do que ela jamais vira. Você quis dizer o que disse? Cada palavra, ela admitiu, não mais se escondendo da verdade. E você? Em vez de responder diretamente, ele moveu-se em sua direção com passos deliberados. O contrato proíbe especificamente envolvimento físico, ele disse baixinho. Seção 3, parágrafo 2. O coração de Luísa acelerou. Você é sempre tão preso às regras, Ricardo Almeida? Sempre, ele murmurou, agora em pé perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele. Exceto, talvez, esta noite. Quando seus lábios finalmente encontraram os dela, Luísa entendeu com perfeita clareza que alguns contratos são feitos para serem quebrados. A coletiva de imprensa na manhã seguinte enviou ondas de choque pelos círculos empresariais e sociais de São Paulo. De pé juntos na sede da Almeida Empreendimentos, Ricardo e Luísa apresentaram uma frente unida enquanto abordavam os rumores de frente. Nosso relacionamento começou de forma não convencional. Ricardo reconheceu para os repórteres reunidos. Nos casamos rapidamente após um conhecimento principalmente profissional, o que levou a especulações sobre nossas motivações. Luísa assumiu perfeitamente. O que importa não é como os relacionamentos começam, mas como evoluem. Construímos algo que nenhum de nós antecipou, uma parceria baseada em respeito mútuo, valores compartilhados e cuidado genuíno. Diana Maxwell empurrou-se para a frente da multidão. Não é verdade que a Cardoso Design estava enfrentando falência antes do seu conveniente casamento? E que a Almeida Empreendimentos precisava de uma imagem mais amigável à família para a expansão asiática? Ricardo encontrou seu olhar hostil, calmamente. A Cardoso Design enfrentou desafios, como muitos negócios, durante aquela desaceleração econômica. E sim, alguns parceiros internacionais valorizam conexões familiares. Nenhum fato diminui o que existe entre nós. Então vocês negam qualquer acordo contratual? Maxwell pressionou. Luísa deu um passo à frente, sua voz firme. O único contrato que importa é o que fizemos perante testemunhas no cartório da Lapa, na alegria e na tristeza, nos negócios e na vida. Não uma mentira, mas não a verdade completa, uma resposta diplomática que reconhecia sua complexa realidade enquanto protegia sua privacidade. A coletiva de imprensa neutralizou a exposição de Maxwell, transformando seu escândalo planejado em uma história de interesse humano sobre um romance não convencional entre dois profissionais. A juíza Blackwell, assistindo à transmissão de sua câmara, sorriu levemente e fechou o arquivo de Elizabeth Almeida. A conversa real aconteceu naquela noite, depois que as câmeras se foram e eles estavam sozinhos na mansão que havia se tornado seu lar. Precisamos renegociar nosso acordo, Ricardo disse, seu tom profissional desmentido pelo calor em seus olhos. Luísa levantou uma sobrancelha. Acredito que já violamos várias provisões-chave. Daí a necessidade de novos termos. Ele pegou suas mãos nas dele. Proponho eliminarmos todas as cláusulas restringindo o envolvimento pessoal, remover a data de término predeterminada e adicionar provisões para apoio mútuo contínuo, tanto profissional quanto pessoal. Isso soa suspeitosamente como um casamento de verdade, Luísa observou, tentando esconder seu sorriso. Soa, não é? Ricardo reconheceu. Embora eu deva avisá-la, dizem que sou difícil de conviver, excessivamente organizado, obsessivamente pontual e emocionalmente reservado. Eu notei,
Luísa respondeu secamente. E sou criativamente caótica, ocasionalmente impulsiva e emocionalmente expressiva. Talvez seja por isso que funcionamos. A expressão de Ricardo tornou-se séria. Quando redigi nosso contrato original, eu o via como uma necessidade de negócios, um meio para um fim. Nunca esperei você, Luísa Cardoso. Nunca esperei querer mais do que estava no papel. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora quero tudo o que não está no contrato. A bagunça, a incerteza, o risco de amar alguém que pode nem sempre te amar de volta. Sua voz, geralmente tão controlada, continha uma nova vulnerabilidade. Quero um casamento real, não uma aliança estratégica. Luísa estendeu a mão para tocar seu rosto, este homem complexo que se tornara tão querido para ela. Acho que já estamos lá, Ricardo. Os papéis só precisam alcançar a realidade. 6 meses depois, outra pequena cerimônia aconteceu. Não no cartório, mas nos jardins do Centro de Cuidados para a Memória Lapa. Elizabeth Almeida, experimentando um período notável de clareza, assistiu com lágrimas nos olhos enquanto seu filho e Luísa renovavam votos que haviam começado como negócios, mas se transformaram em amor. Carolina, servindo novamente como testemunha, sussurrou para Luísa durante a recepção. Eu disse que era um erro terrível se casar com ele. Claramente, eu estava errada. A juíza Blackwell, presidindo oficialmente, assinou o certificado de reafirmação com satisfação. Às vezes, ela observou para ninguém em particular, as fundações mais sólidas são construídas em terreno que, inicialmente, parecia instável. Nos anos que se seguiram, Almeida Cardoso Designs tornou-se uma força líder em arquitetura terapêutica, com projetos abrangendo continentes. O Centro de Reabilitação, inspirado pela condição de Elizabeth, ganhou aclamação internacional por sua abordagem inovadora aos cuidados de memória. Tomás Cardoso recuperou-se completamente, orgulhando-se de como sua filha não apenas salvou o legado familiar, mas o expandiu em direções que ele nunca havia imaginado. Os funcionários cujos meios de subsistência uma vez estiveram por um fio, agora lideravam divisões especializadas dentro da empresa fundida. E nas tardes tranquilas de quinta-feira, Ricardo e Luísa ainda visitavam a Lapa juntos, lendo para Elizabeth mesmo quando ela não mais os reconhecia, honrando a promessa que inesperadamente os uniu. O casamento que começou com assinaturas em um contrato cresceu para algo que nenhum documento poderia conter. Prova de que, às vezes, os acordos mais vinculativos são aqueles nunca escritos. Os melhores contratos, Ricardo frequentemente refletia, segurando Luísa perto na casa que haviam redesenhado juntos. São aqueles que se tornam obsoletos porque a realidade superou todas as expectativas iniciais. Luísa não podia deixar de concordar. Seu acordo cuidadosamente negociado havia dado lugar a algo muito mais valioso, uma vida sem cláusulas, sem condições, sem datas de término. Uma vida sem contrato. Queridos ouvintes, esperamos que tenham sido cativados pela jornada de Ricardo e Luísa, do acordo comercial ao amor genuíno. Para mais histórias emocionalmente envolventes, que exploram as complexidades dos relacionamentos, criamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando à esquerda. Se gostaram desta história de conexão inesperada, por favor, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que mergulham